ministra Carmen Lúcia termina, então, o resumo de seu voto. Ela preparou várias páginas que vai constar nos autos, mas fez um resumo trazendo, então, agora no final, as condenações que entende para todos os réus desse núcleo crucial que agora está ali no banco do Supremo Tribunal Federal. E como era previsto pela Procuradoria-Geral da República ou apontado pela Procuradoria, se tem maioria, então, para que Jair Bolsonaro e os outros réus sejam condenados por todos os crimes para os quais foram apontados, exceto Alexandre Ramagem, que é deputado federal e, por ser parlamentar, ficou livre de 2 crimes, que é o dano qualificado e também a deterioração de patrimônio tombado, mas ele vai responder por organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Mas temos aí, então, agora maioria formada no Supremo Tribunal Federal, principalmente para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado pelos 5 crimes. Faltando agora a definição da dosimetria de penas que deve acontecer nessa sexta-feira. O ministro, presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, também vai começar a fazer o seu voto e eu vou trazer aqui um giro muito rápido com os nossos amigos sobre essa definição agora trazida nas palavras da ministra Carmen Lúcia. Já era esperado para você, Alan Gani? Já era esperado, ela tem um voto bastante alinhado com o ministro relator, o Alexandre de Moraes. Se a gente pegar as últimas votações delas, costumam votar de maneira bastante parecida. Eu senti um pouco de falta no detalhamento, do seu voto. Ela foi mais genérica nas explicações, diferentemente do próprio Flávio Dino ou do ministro Luiz Fux. Agora, o que a ministra Carmen Lúcia fez questão de deixar claro que, na visão dela, todas as ações foram coordenadas por Jair Bolsonaro, então ele exercia uma posição de liderança no que ela considera como uma organização criminosa. E nós vamos precisar entender a partir desta sexta-feira, final dessa quinta-feira, se essa liderança pode significar também um agravante nas penas de Jair Bolsonaro, fazendo com que ele atinja mais de 40 anos de prisão nas decisões do Supremo Tribunal Federal. E ela também deixa claro que, na visão dela, o 8 de janeiro não foi um ato de desordem em que simplesmente as pessoas foram executando atos comandadas por um flautista, mas que sim houve coordenação, organização de várias etapas que culminaram nos atos do 8 de janeiro, o que ali, ao lado da ministra Carmen Lúcia, foi corroborado também pelo ministro Alexandre de Moraes, que inclusive fez questão de expor novamente as cenas de parte dos ataques e depredações cometidos ali nos atos do 8 de janeiro. Fábio Piperno, como é que você avalia a costura que foi feita de maneira resumida pela ministra Carmen Lúcia? Eu cumprimento a ministra por esse encadeamento. Na verdade, é o que eu sempre defendi aqui, desses mais de 2 anos e meio, de que não se trataram, obviamente, de atos isolados, mas sim de ações encadeadas e coordenadas e que tiveram no 8 de janeiro apenas o seu grande finale. O 8 de janeiro, ele não pode ser visto como um fato isolado. Ele fez parte, sim, de uma urdidura muito bem orquestrada desde lá de trás. O voto dela significa, sim, o 11 de setembro para o bolsonarismo. Condena o ex-presidente e também, a gente não pode esquecer isso de forma alguma, manda para condenação, claro, 3 generais e 1 almirante. Fato muito relevante na história brasileira de eternamente perdoar os seus golpistas. Zé Maria Trindade, durante as falas, os ministros também utilizaram algumas imagens para apontar que Jair Bolsonaro seria o líder e não os outros integrantes desse núcleo crucial. Inclusive utilizando um vídeo daquele homem que derrubou o relógio, que era um patrimônio tombado ali na sede dos 3 poderes, mostrando a camiseta em que ele tinha o rosto de Jair Bolsonaro. E aí até o ministro Alexandre de Moraes, ao fazer a intervenção na fala da ministra Carmen Lúcia, menciona: não é o rosto de Braga Neto que está ali, não é o rosto de Mauro Cid que está ali. E até o plenário dá uma risadinha quando ele faz essa ironia. Não é o rosto de Almir Garnier, mas sim de Jair Bolsonaro, que indicaria a liderança para os atos do 8 de janeiro e para tudo aquilo também que levou à desconfiança sobre a instituição Supremo Tribunal Federal. Isso na palavra do ministro Alexandre de Moraes, que teve concordância de Carmen Lúcia. Como é que você avalia o enredo que foi construído, Zé? Pois é, a diferença é exatamente esta, o enredo construído.
A gente viu no voto do ministro Luiz Fux, que é um voto que até agora está muito comentado por aqui, né, de que ele avaliou caso a caso. Para definir aí essa ligação, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, teve que fazer um malabarismo, umas idas e voltas para ligar todas as reuniões, ligar os atos do dia a dia do 7 de setembro, daquele 7 de setembro grande aqui na esplanada dos ministérios, né? E finalmente nos atos do dia 8 de janeiro. Se não houvesse esta interligação que é feita aí através deste roteiro, né? Aí não haveria absolutamente nenhuma conexão entre os fatos. E na verdade não há. Durante esse maldito dia, né, em que se quebrou aqui a sede dos poderes, e eu faço questão de dizer a sede, mas não os poderes, enquanto eles estavam dentro do Supremo, o Supremo poderia fazer uma sessão online e mandar prender todos, ou seja, não se invadiu o Supremo, não se invadiu o Poder Executivo, mas sim o Palácio do Planalto. Mas interligando fato com fato, aí sim você pode encontrar esse roteiro que é definido aí. Olha, Cine, eu conversei aqui com comandantes militares que definem ali alguns pontos sobre os 3 generais e o almirante que estão no banco dos réus aí, condenados agora, né? Primeiro, de que a caserna entende perfeitamente, acha que é o CPF deles, né? E vê com muito constrangimento. É a palavra repetida, olha, é muito constrangedor ver oficiais superiores nessa inédita condição. E mais, o comandante do Exército determinou que não se fale e não se faça nada sobre reservar uma cela para o ex-presidente Jair Bolsonaro ou para os generais. O que eu ouvi dos comandantes é o seguinte: não há a possibilidade de preparar cela nenhuma, porque isso seria antecipar aos fatos e até constranger o ex-presidente Jair Bolsonaro e os generais, né? Então não há, eles negam assim de uma forma muito peremptória, né? Nenhuma cela preparada. Eu ouvi assim, se a determinação do Supremo foi de que eles devem ser presos num quartel, aí o quartel é que não falta. Foi a palavra que eu escutei. Depois desse processo haverá uma nova disputa. Estamos falando aí dos militares, né? É sobre a extinção das patentes, do CID, dos 3 generais e do almirante. E aí a nova disputa é sobre o local do julgamento. Se será um julgamento no Supremo Tribunal Federal ou se será nos tribunais militares. Os comandantes militares entendem que, por se tratar de militares, eles devem ser julgados no STM, Superior Tribunal Militar. Mas aí é outro processo, já não é penal, mas sim sobre a extinção das patentes. Obrigado pelas apurações aí também, Zé Maria Trindade. Então, para vocês que nos acompanham ao vivo aqui no 3 em 1, nesse 11 de setembro de 2025... Neste momento, temos então maioria formada no Supremo Tribunal Federal de 3-1 para a condenação de Jair Bolsonaro e outros 7 réus do núcleo crucial que passa por essa ação no Supremo Tribunal Federal, com votos favoráveis de Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino e ministra Carmen Lúcia. Como vocês acompanharam num extenso voto desta quarta-feira, o ministro Luiz Fux foi o único até este momento a divergir do relatório apresentado pela Procuradoria-Geral da República, que compôs o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Portanto, por 3-1, Jair Bolsonaro e os outros réus são condenados no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio público tombado pelos 5 crimes, exceto Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, que, por ser parlamentar, acabou, a partir de uma decisão da Câmara dos Deputados, ficando, então, fora da possibilidade de julgamento nos crimes de deterioração do patrimônio tombado e também de dano qualificado, porque os atos teriam acontecido depois da posse dele como parlamentar. Porém, responderá também por organização criminosa, abolição do Estado Democrático e tentativa de golpe de Estado. Bruno Musa, como é que você avalia a decisão que é tomada, então, na tarde deste 11 de setembro de 2025? Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Bom, vamos lá, eu acho que não tem nenhum tipo de surpresa. A surpresa ficou ontem realmente com o voto longo, mas muito técnico,
algumas coisas chamaram a atenção, que nós já falamos, que foi justamente a facilidade da compreensão sem o juridiquês ontem do ministro Fux, citando, inclusive, artigos jurídicos, autores, livros. Eu tomei o cuidado de falar com vários advogados, várias pessoas do meio jurídico e de diferentes aspectos ou ideológicos, e grande parte deles, ou melhor, de todos que eu falei, foram uma quantidade grande, por volta de 10, falaram que aquilo foi uma verdadeira aula de direito. E eu, de fato, como leigo na área, na Constituição, eu senti isso, que foi ontem uma aula, porque foram detalhados, dissecados todos os méritos e todas as preliminares, não apenas o mérito, perdão, e colocados perante os fatos embasados dentro da Constituição. Aquilo realmente levantou uma esperança de que o Brasil voltaria ou poderia começar a flertar novamente com levar a sério a tecnicidade da coisa. Repito, não vivemos uma época tão polarizada que parece que se você defende a Constituição, você está necessariamente ao lado de um momento político ideológico. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com respeito à Constituição para trazer previsibilidade das regras, que aí sim entra na minha área, isso traz uma atividade econômica muito mais sólida, que no fim do dia é a melhor qualidade de vida para as pessoas, gerando mais negócio e gerando mais emprego. Mas, obviamente, o de hoje não foi surpresa nenhuma, um voto, obviamente, muito mais, no meu entender, digamos, muito menos detalhado, sequer entrou em cada uma das nuances, mas não gera nenhuma surpresa. E como a gente vem falando há muito tempo, a questão era da dúvida de ontem dele, quanto que o Fux seria contra, mas que o placar provavelmente ficará nesses 4-1, né?